A paz de Deus a todos, bem-vindo ao canal para a glória de Deus. Eu vou fazer mais um vídeo aqui, irmãos, em nome de Senhor Jesus, para a glória de Deus. Eu vou ler aqui, ó, Romanos, tá? Tá vendo aqui, ó? Romanos, tá? Capítulo 2, tá vendo aí? Aos Romanos, capítulo 2. Vamos prestar atenção no que Paulo diz aqui aos Romanos em capítulo 2. Portanto, és inexcusável quando julgas o homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, faze o mesmo, e bem sabemos que o que julga de Deus e é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidais que, fazendo-as, tu escaparás ao juízo de Deus. Ou desprezarás tu as riquezas da sua benignidade e paciências e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesourai a ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Irmãos, tem dois pontos que eu quero apontar aqui, tá? Não é óbvio, está escrito, né, que não é por obras, e próprio Paulo diz que não é por obras, né? Mas aqui ele escreve aos Romanos, ó, a ira e da manifestação do juízo, da ira do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. No começo ele começa assim, ó. Portanto, és inexcusável quando julgas o homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo. Quando você julga o homem, quem quer que seja, você está condenando a ti mesmo. Por quê? Aí ele fala assim, ó, a ti mesmo, naquilo em que
naquilo em que é bem, naquilo em que bem sabeis que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então, o que acontece? Eu sei, né? Eu estou julgando a pessoa, o meu próximo ali. E eu sei, né, que aquilo em que eu estou julgando ele procede do juízo de Deus. Olha, se você blasfemar contra Deus, o juízo de Deus vai te destruir, né? Ele vai te acabar com você. Só que eu julgo sobre a medida do que está escrito sobre o juízo de Deus, que se ele blasfemar vai ser julgado por Deus, mas eu julgo ainda com a minha medida. Por quê? Porque, como está escrito, quando eu julgo alguém, eu estou julgando a mim mesmo porque eu estou na mesma medida. Então, eu estou na mesma medida que todo ser humano. Então, eu não tenho, por isso que eu sempre repito aqui, eu sempre digo aqui, eu não tenho, primeiro, a primícia de julgar, o dom de julgar. Deus não deu o dom de julgar ninguém, não deu a primícia, não deu o direito, não deu a capacidade, não deu nada, aval nenhum para que alguém viesse julgar o outro aqui. Isso aqui é palavra selada. Deus não deu isso para homem nenhum. Deus deu o dom de profecia, visão, revelação, cura, profetizar, pregar e tal, etc. Mas Deus não deu o dom de julgar. O único momento na Bíblia que Deus fala vocês não sabeis, naquela parte que Paulo fala, olha só, ao invés de vocês ir levar, né, o problema de vocês ao juiz, que é o homem, né, vocês levarem a Deus, vocês levam ao homem, vocês acaso não sabeis que vocês haverão de julgar os anjos? Anjo não é homem, não é ser humano. Anjo, nós sabemos que são os anjos caídos que se perderam como é que se diz? Não é lá na rebelião deles, entendeu? Voltando aqui para Romanos 2. Então, lá no final ele diz o quê? Voltando aqui de novo. Vamos ver aqui a parte das obras. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, o que acontece? Deus, tá? Isso é Paulo dizendo. E Paulo diz que não é por obra, é por graça, é por fé. Ele diz para nós aqui, tá? Que nós seremos recompensados, tá? Segundo as nossas obras. É por isso que eu falo para esses doutores de Bíblias, para eles me explicarem a Bíblia. Eles não vão me explicar, eles não vão dizer nada, eles não vão ficar aí nessa linguiça nojenta aí, vão ficar nessa conversa fiada deles aí o tempo todo, porque eu vou te falar, Deus que me perdoe, que coisa nojenta, que coisa nojenta. Eu quero que vocês me expliquem aqui, porque vocês dizem, não é por obra. Então, mas serão recompensados segundo as suas obras. Então, eu quero que vocês discutam isso. Eu quero que vocês avaliem isso e eu quero que vocês decidam isso, porque vocês têm o nosso Deus poderoso e vocês é os deusinhos aqui, Deus povinho, entendeu? Os deusinhos aqui da terra que podem decidir tudo. Então vocês decidem aí, tá? Sobre o que está escrito aqui, tá? No final aqui, praticamente aqui no meio eu vou te falar qual que Obras, versículo 6 aqui, capítulo 2 de Romanos. Então é o seguinte, o que acontece? Quando eu falo que esse pessoal vem para cá, bater boca, à toa, só para arrumar confusão, dissensão, enfraquecimento de fé, afastar as pessoas, entendeu, da presença de Deus, as pessoas dizem que não. Vão lá no meu canal, botam um monte de comentário. Na verdade, vocês não estão nem aí para Deus. Eu não vou fazer isso agora porque o vídeo vai ficar grande, mas se eu for lá
tá? Em Êxodo 20, onde estão os 10 mandamentos de Moisés ali, que Deus revelou a Moisés, e também em 23 de Mateus, se eu não me engano, 23 ou 22 de Mateus, nem me lembro mais qual capítulo. Mas isso é simples, é só procurar que a gente acha. O grande mandamento que diz: amará ao Senhor teu Deus de toda a tua força, entendimento e alma. Alma, entendimento, força e espírito, tudo. Você tem que amar a Deus de tudo. Então, por isso é que tem a ver com obras. Amar a Deus tem a ver com obras. Por quê? Porque você vai preservar a sua vida espiritual, sua vida física, sua vida material, a sua vida, como é que se diz? Onde as pessoas, né, estão ali no meio, a sua vida social. Então, meu amigo, você tem que considerar tudo. Porque você tem que amar a Deus de tudo. Por que eu digo a vida social? Porque tem um mandamento ao próximo como a ti mesmo. E na vida social está incluído o próximo. Então, meu amigo, eu digo a você, não tenho obras, é tudo por misericórdia, mas a minha parte, a minha obrigação, eu tenho que fazer. O mínimo que eu fizer, eu tenho que fazer, porque é a minha obrigação. É a minha parte, é o que me cabe fazer, entendeu? Agora, o que eu não consigo fazer, como o próprio Paulo diz, aquilo que eu quero, eu não faço, mas o que eu não quero, me vejo fazendo. Então, é isso aí. É isso aí, exatamente isso. Sabe que você queria acertar, mas você não consegue acertar, mas o teu desejo é de acertar? É isso. Então, meu amigo, isso é de toda a tua força, que você não tem a força para fazer tudo aquilo que você quer acertar, mas que você tem o desejo de acertar. E devagar, vai buscando, pedindo força e condição a Deus para você acertar e fazer aquilo que o desejo do teu coração tem como fazer. Entendeu? Então, meu amigo, é isso. Eu vou dizer mais uma vez aqui, se o Espírito Santo não te revelar, tá? Pode esquecer. Porque quando Jesus disse, eu vou ao Pai e enviarei a Bíblia para que vos guie em todas as coisas, ele não falou assim. Ele falou, vou ao Pai, não vos deixarei órfãos, mas rogarei ao Pai que envie o Espírito Santo para vos guiar em todas as coisas. Todas as coisas seria, por acaso, uma delas, ler a Bíblia, entender, compreender pelo Espírito Santo? Seria isso? Agora, eu não sei porquê, cara. Eu não sei porquê que de uns anos para cá, entendeu? Esse pessoal aí que saiu da congregação inventou essa história de Bíblia, 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 Bíblia. Cara, você tem que ler a Bíblia, mas você tem que ter temor ao Espírito Santo. Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Você tem que ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que habitar em você. O Espírito Santo tem que te guiar. Ele tem que te mostrar as coisas. Entendeu? Tudo bem que você leia a Bíblia, mas não é só ler Bíblia. Você está entendendo? Será que você consegue entender isso? Cara, eu provo para qualquer um. Eu nunca tive diploma nem de jardim. Eu participei de jardim só na minha vida. A única escola pública que eu fui foi jardim e o primeiro ano. E mesmo assim eu não fiquei nem 6 meses no primeiro ano. O que eu aprendi foi 0,000%. E tudo que eu sei, Deus me ensinou, porque é tão incrível que nem... E olha que eu morei com uma professora e morei com uma explicadora. Morei por quê? Porque a gente não se casou. Eu nunca me casei. Morei com algumas mulheres, mas nunca me casei. Cartório e tal. Conclusão. E aí? Elas não fizeram nada por mim. E nenhuma professora fez. Nenhum professor, ninguém fez nada por mim. Foi o próprio Deus cuidando de mim e fazendo. Então, onde eu digo a vocês,
Quem me revelou as coisas foram Deus. Foi Deus. Então, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o temor, todo o amor, toda a santidade. E é isso, meu amigo. Se eu e você não tivéssemos que fazer nada, Deus não tinha dado a capacidade para eu e você levantarmos, falarmos, nos comunicarmos, ouvirmos, termos família, sermos filhos, sermos pais, sermos maridos, sermos irmãos, sermos avós, sermos tudo. Porque isso implica em obras. Tudo isso você tem que fazer alguma coisa. Para ser pai, você tem que fazer alguma coisa. Para ser filho, você tem que fazer alguma coisa. Para ser avô, para ser uma pessoa que trabalha, você tem que estar em constante movimento, fazendo alguma coisa. Então você acha que realmente, né? Ah, não, o reino do céu eu não vou fazer nada. E ainda tem aquela parte que diz que o reino do céu é tomada força. A força, por que você empreende força? Porque você precisa de força para vencer o seu eu, as tentações do inferno, né? E guardar a fé. Então, meu amigo, para com essa novela, Josafá. Acaba com isso. Você, cara, não precisa disso. Como ser humano, tá? Como ser humano, você não precisa disso. Você está deixando o inimigo fazer você de instrumento para o mal. Você mesmo já confessou aí que já levou várias pessoas para lugares que não deveria ter levado, mas você se arrependeu. Parece que você não se arrependeu, porque eu não estou te julgando, mas se você tivesse realmente se arrependido, você tinha voltado e falado, ó, isso aqui acabou. Acabou esse tempo aqui, acabou e acabou e acabou. Não precisa ninguém me processar, não precisa ninguém fazer isso, fazer aquilo, fechar canal, nada. Meu canal agora é para isso, isso e isso. Tá? Que você não queira voltar para a congregação, que você não queira ter comunhão com as pessoas da congregação, é um particular seu, tá? Mas aí você diz que prega o evangelho, mas o evangelho diz que nós temos que ter comunhão com todos, tá? Mesmo que às vezes eu até não tenho uma boa relação com algumas pessoas, isso não significa que eu as odeio, não significa que eu quero vê-las mortas, que eu quero vê-las destruídas, não. Então eu acho que você também deve ter esse mesmo conceito que eu. Então eu acho que você pode muito bem fazer o que eu estou dizendo a você. Você vive dando conselho para o ministério, que o ministério tem que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. E você também tem que fazer a tua parte, cara. A sua parte é essa, entendeu? Se arrepender, voltar ali, tá? Faça como Zaqueu. Aquilo que eu tirei, eu restituo 4 vezes mais. Mas você não vai ter essa condição, então você faz o seguinte, pelo menos se acerta com Deus. Porque falar de Deus, Satanás falou lá em Mateus 4. Os anjos, joga-te daqui e os anjos dará ordem ao teu respeito. Então, cara, falou de Bíblia. Poxa, agora você fica dando uma de, sabe, parece que está desentendendo as coisas, parece que está regredindo no espiritual aí e indo para trás porque você não está construindo nada. O que você construiu? Qual é a base? Mostra uma base aí, você não tem... Cara, Jesus Cristo é a rocha, cara, é a base, ele é a fundação. Qual é a base aí que você tem nisso? Se todo santo dia pega os teus vídeos, você mesmo e assiste os seus próprios vídeos para você ver se todos os seus vídeos ali, faz uma crítica, uma análise dos seus vídeos, analisa você, o porquê que está falando, o que aquilo está sendo mostrado e o que aquilo ali está colocando para as pessoas no sentido de vida espiritual. Olha os teus vídeos. Começa a fazer isso, coisa que você não deve fazer. Faz análise, com a mesma profundidade que você faz, entendeu? Na congregação as tuas análises, faz com a mesma profundidade e vê, entendeu? Agora, obviamente, sem puxar brasa para tua sardinha, né? Você vai ter que fazer neutro. Não, eu não vou a favor de mim, eu vou fazer uma análise, entendeu? E seja neutro, cara. Faz análise aí dos teus vídeos, de como você trata as pessoas, como você coloca adjetivo nas pessoas, como você debocha, como você ri. Você acha que Jesus realmente fazia isso? Você acha que Jesus ficava debochando das pessoas, colocando adjetivos, fazendo todo tipo de chacota? Você acha que Jesus fazia isso? Porque
Você fica falando que Jesus fez isso, fez aquilo outro, daqui a pouco você vai achar que Jesus fez isso também. Mas para você poder se explicar e falar, não, eu estou avaliado aqui pela atitude de Jesus. Jesus não fazia isso. Eu tenho certeza absoluta. Pode não estar escrito na Bíblia, mas eu tenho certeza absoluta que Jesus não fazia isso. Sabe por quê? Porque ele era o próprio Deus. E Deus, ele não tem confusão. Não há confusão. O Senhor Jesus, ele, primeiro, ele respeitava o próximo com respeito a si mesmo. Por quê? Porque quando você respeita o próximo, você está respeitando a si mesmo. Você sabe disso. Porque você tem que amar ao próximo como a ti mesmo. Então, meu amigo, você não tem aval bíblico em nenhum lugar da Bíblia para fazer o que você faz. Não tem. E você está totalmente enganado. Só que tem uma coisa, todo mundo se engana, todo mundo erra, todo mundo cai, todo mundo precisa da misericórdia de Deus. Não, eu não estou isento, você não está, nenhum desses YouTubes está. E eu sempre disse a você, você vai subir, Josafá, para você cair. E tenha certeza que quanto mais alto você subir a escada, maior será a queda. Eu não estou aqui querendo dizer que eu quero ver você espedaçado, arrebentado, morto, arrebentado. Não, Josafá. Estou querendo te alertar. Porque eu digo a você, eu tive experiência que se eu contar aqui na minha vida, pessoas vão dizer que eu sou mentiroso, que eu sou aquele cara, o contador de história. Porque as pessoas não acreditam. Você entendeu? Mas eu tenho como provar. Só que eu não vou ficar contando histórias minhas da minha vida aqui, porque tem um que a vida dele é mais importante, a história dele é a mais importante de todas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não vou ficar aqui falando da minha vida, entendeu? Agora, poderia falar? Poderia, porque era um testemunho de o quanto Deus fez na minha vida e de quanto eu sou uma pessoa falha, errante, pecador, uma pessoa que não merecia, olhando aos olhos humanos, nada. Mas Deus, pelo amor e a misericórdia, ele fez. Por isso que eu sou grato a Deus. E eu sou grato a Deus por eu estar na congregação, como seria grato a Deus se eu estivesse na Assembleia. Porque eu já disse, depois que eu tive um problema, que eu fiquei internado, tá, no hospital psiquiátrico, eu saí daquele hospital e fui exatamente para a Assembleia. Minha primeira igreja, depois desse problema, foi a Assembleia. Fui para a Assembleia, fiquei um tempo lá, e depois saí de lá, e depois eu tinha uma igreja próximo da minha casa, não enxergava aquela igreja ali. Eu passava e passava naquela rua ali o tempo todo, e eu não enxergava aquela igreja. E um belo dia, Deus me mostrou aquela igreja. Eu ia em monte, eu fazia, acontecia, entendeu? Eu era o famoso rato de igreja. Tinha uma igreja da Assembleia próximo da minha casa, tinha central ali na esquina do Pecado, ali em Campo Grande, tinha, não tem, né? Que eu já até mostrei essa igreja aqui, foi aonde eu saí do hospital psiquiátrico, a primeira igreja que eu entrei foi lá. E lá eu tive várias experiências. Foi a minha primeira experiência espiritual ali, que Deus se apresentou na minha vida, sabe? De maneira que sobrenatural mesmo. E eu aprendi, tive muita experiência espiritual ali e aprendi muita coisa. E eu posso falar para qualquer pessoa que Deus está na Assembleia, ele está na Batista, ele está na congregação, na presbiteriana, sétimo dia, ele está em todas as igrejas. E é como está escrito. Em cada igreja ele vai pegar um povo ali, que é aquele que diz lá, se não me engano, em João, não é 8, eu não me engano qual capítulo de João, a mulher samaritana. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí ela diz para ele, mas é no templo ou no monte? E aí ele responde, né? Nem no templo e nem no monte.
mas em espírito e em verdade. Esses tais Deus procura. Então, se é em espírito e em verdade, se for no templo, tudo bem. Se for no monte, tudo bem. Se não for nem no templo, nem no monte, tudo bem. O que importa é que você adore em espírito e em verdade. Eu aprendo, tá, que se eu tenho a condição, tá, de estar numa igreja tendo comunhão com a comunidade da igreja, que são os irmãos e as irmãs, e ou pastor ou cooperador, tudo bem. Se eu não tenho condição, tudo bem. O que importa é em espírito e em verdade, não em carne e nem em mentira, mas em espírito e em verdade. Então, por isso que eu sempre falo aqui, você diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Para mim, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu tenho o meu entendimento de como é e de como não é. Então, se alguém diz que é ou não é, eu não estou nem aí, entendeu? O que importa é que eu sei que na Bíblia existe um Deus que fala comigo, existe um Deus que me deu, por graça e misericórdia, a salvação em Cristo Jesus, que ele me deu a fé, e pela fé que ele me deu, eu creio que eu sou salvo, eu creio que ele me ama, eu creio que ele se entregou por mim, e eu creio que se eu continuar crendo na salvação e crendo em Jesus, que é uma só coisa, e em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e crendo num Deus, que é o Deus Criador, então, em tudo isso, eu continuar minha carreira, entendeu? Guardar minha fé, eu tenho certeza absoluta de que eu vou estar com Deus. Não porque eu sou bom, porque eu cometi obras boas, porque eu não pequei, porque eu sou uma pessoa que peca, eu sou uma pessoa que tem os meus problemas de maldade, eu tenho na minha carne as tentações que vêm, então eu vou falar a verdade. Para mim, se eu me olhando no espelho, eu olho para mim muitas das vezes e falo, cara, é só Deus para ter misericórdia de uma coisa como eu, de um cara como eu, porque quanto erro, quanto pecado, quanta coisa horrível passa pela minha mente, quanta coisa às vezes eu sinto, quanta coisa que eu vejo, quanta coisa que eu às vezes cometo, e aí? Então, meu amigo, não posso fazer nada. Mas uma coisa eu posso fazer. Quando a tentação vem, a guerra, a luta espiritual na mente, no coração, parece que você vai infartar, parece que você vai morrer, parece uma série de coisas, e Deus me dá o escape. Então, meu amigo, é só isso que eu peço a Deus. Senhor, tem misericórdia. Misericórdia, me cobre com teu sangue. E ele me dá o escape. Então é isso que eu preciso. Eu preciso que Deus me guarde, eu preciso que ele tenha misericórdia de mim e que ele me fortaleça para quando o inimigo lançar na minha mente pensamentos ruins e desejos ruins, esses desejos e esses pensamentos não passem de desejo e pensamento, que não venham ser praticado e nem realizado na minha vida. É isso que eu peço a Deus, porque o tempo todo, irmão, o mal, ele nos rodeia, mas nós precisamos estar ligados ao Espírito Santo. É por isso que eu falo aqui, não adianta, você pode ler quantas Bíblias você quiser, mas se não tiver o Espírito Santo, não vai resolver nada. Tem que ser pelo Espírito Santo, entendeu? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo para a glória de Deus. Estou indo para o meu trabalho agora, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima segunda-feira, com o Pai, Filho e Espírito Santo, entendendo, não julgue. Com a mesma medida que você medir, será medido, com o mesmo juízo que julgar, será julgado. E você não deve julgar, entendeu? A ninguém, tá? E nem muito menos tentar julgar Deus. Por que aconteceu? Por que Deus fez assim ou deixou fazer? Isso é Deus, você é criatura, tá? Então, faça assim, entregue seu caminho a Deus, a Cristo, ao Senhor, confie nele e o tudo ele fará. Se não for do teu jeito, não for no teu tempo, não se preocupa não, mas ele fará. Porque Deus, ele é o único que faz e que pode fazer, entendeu?
Mais uma vez, Deus abençoe, tamo junto e não julga, tá? Porque naquilo que julga o seu irmão e você pratica, você é réu e juízo do inferno. Então, vamos fazer uma coisa? Vamos só obedecer, que é a melhor coisa do mundo. Obedecer é muito bom. Sabe por quê? Porque você se exima de várias e várias responsabilidades. Obedecer a Deus, então você vai lá e faz. Obedecer a Deus para não fazer, você vai lá e não faz. Está se eximindo. Se você obedeceu a Deus fazendo algo e algumas pessoas não gostaram, também não tem problema, porque você obedeceu a Deus, mas se eximiu de uma coisa que era o quê? De não obedecer. Então, sempre obedecendo a Deus e Deus vai te guardando. Obedeça a Deus, que a melhor coisa que tem na vida é obedecer a Deus. Obedeça a Deus, sempre. Quando Deus mandar, quando Deus disser sim, é sim. Quando Deus disser não, é não. E acabou. Só obedece, que você vai ver que a tua vida vai ficar mais fácil, mais tranquila, numa boa. Tem os problemas? Tem. Obedecendo a Deus tem problema? Tem. Porque, meu irmão, eu sou, para mim mesmo, eu já sou problema para mim. Eu já sou um kamikaze. Eu já sou, a minha morte, ela parte a partir de mim. Então, se eu, né, já me prejudico, imagina os outros. Então é aquela história. Obedece a Deus. Por quê? Porque aquilo que você vai fazer que vai prejudicar você e o outro, você obedecendo a Deus, você já vai evitar fazer isso, seja o que for. Então, sempre obedecendo a Deus. E aí você cumpre o mandamento, amando a Deus, né? E aí o teu próximo, como a ti mesmo, e fica tudo certinho. E a tua fé vai sendo aumentada, a tua obediência, o teu temor a Deus vai aumentando e Deus vai se achegando mais e mais àquele que teme a Deus. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos.